Não existe nenhum estudo que comprove uma relação entre paracetamol e Tilenol com autismo. It's gonna work like a charm, and my baby won't have autism. A polêmica agora da esquerda é o uso do Tilenol. Tudo isso porque na última segunda-feira o presidente Donald Trump trouxe em uma coletiva alguns estudos de Harvard que mostram que o aumento de TDAH e o autismo estariam relacionados ao consumo de alguns remédios e algumas vacinas. Entre esses remédios estaria o Tilenol. Pois bem, a esquerda desvairada, para contrariar Donald Trump, algumas militantes grávidas começaram a fazer o uso deliberado de Tilenol e se gravaram ali tomando Tilenol nos vídeos. Enquanto estava só nas militantes, tudo bem. O problema é quando passou para o nosso ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que agora que perdeu o visto para os Estados Unidos, ficou com raivinha de Donald Trump e fez um vídeo dizendo que era fake news de Donald Trump. Pois bem, nesse vídeo eu trarei para vocês o que o estudo está falando e, na minha opinião, por que esse aumento gigantesco no número de casos também de crianças com autismo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí. O que você acha de tudo isso? Você acha que é o Tilenol que está causando autismo? Ou o Tilenol, as vacinas, a alimentação, as redes, né? Internet, Wi-Fi, será que tudo isso tem a ver? Eu acho que sim. Vamos começar aqui, ó. Esse aqui é um vídeo do Donald Trump, tá em inglês, mas dá para entender perfeitamente o que ele diz aqui. Ele diz que o uso de gestantes com Tilenol poderia estar associado ao caso do aumento de autismo e TDAH. Escuta só. Tylenol during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. Ele diz que o Tilenol durante a gravidez estaria aumentando, poderia estar causando um aumento do número de casos de autismo, né? O que o estudo diz? Eu trouxe o estudo aqui para vocês, pus o Padilha aqui, porque antes de passar para o estudo, mostrar esse imbecil, irresponsável. Agora eu fico perguntando o seguinte, imagina se nós estivéssemos com esse governo de malucos irresponsáveis durante a pandemia. Graças a Deus que Deus abriu uma brecha ali, ó, é esquerda. Olha, vai vir uma pandemia, deixa eu colocar um governo de direita, deixa eu permitir um governo de direita, porque senão a esquerda iria destruir o Brasil durante a pandemia. Já tentou, né? Os respiradores lá do Flávio Dino, no Maranhão, vários casos de corrupção. Nossa, foi uma tragédia. A pandemia foi uma tragédia. Pessoas que morreram atropeladas. Covid. Tudo era Covid, não teve um caso de dengue. Agora imagina se fosse nesse governo de birutas, malucos, sacripantas, corruptos. Imagina o que teria virado o Brasil. Talvez hoje nós já seríamos uma Venezuela. Vem aqui, ó, o vídeo desse palhaço. O Tilenol é causa do autismo? Chama o VAR! Mentira! Não existe nenhum estudo que comprove uma relação entre o paracetamol e o Tilenol com o autismo. Agora eu fico pensando para vocês, eu vou mostrar o estudo para vocês, o que diz o estudo. Você pesquisa aí no Google, no ChatGPT, não precisa acreditar em mim, tá? Mas agora imagina você, o ministro da Saúde, falando que não existe um estudo, sendo que existe um estudo de Harvard com Monte Sinai, mostrando que sim, que tem uma relação. Tudo porque esse imbecil aqui perdeu o visto e ficou com raivinha de Donald Trump. Aqui embaixo eu coloquei o que a própria Tilenol fala. A própria empresa desmente esse maldito. Perdeu o visto, otário. E a Tilenol diz o seguinte aqui, ó. A própria Tilenol, gente. Na verdade, não recomendamos o uso de nenhum dos nossos produtos durante a gravidez. Primeiro que já existem estudos mostrando que analgésicos estariam relacionados a problemas renais. Grande parte dos transplantes renais foram causados pelo uso desvairado de medicamentos, inclusive analgésicos, que as pessoas tomam analgésico, eu mesmo tomo analgésico, porque às vezes eu tenho enxaqueca e sou obrigado a tomar, mas evito no máximo. Agora imagina você, uma gestante. Ao invés desse imbecil falar, tomem cuidado, usem no último caso, não. Vem falar que foi fake news do Donald Trump, meio que estimulando. Pode tomar à vontade aí.
Mas é isso que esse povo quer. Eles querem o aborto. Eles não ligam para o que aconteceu com o Charlie Kirk, comemoram. Eles são pró a desgraça. Então, esperar o quê desse imbecil, né? Mas aqui, postou isso e a fake news dele, né? Porque o estudo tá aqui, ó. Eu vou ler para vocês esse trechinho do estudo e depois vocês pesquisem aí para não dizer que eu estou mentindo, tá? Estudo de Harvard e Mount Sinai reacende o debate sobre o Tylenol e autismo. Um levantamento recente conduzido por pesquisadores de Harvard e do Mount Sinai analisou 46 estudos que investigaram o impacto do uso do acetaminofeno, paracetamol e Tylenol durante a gestação no desenvolvimento neurológico das crianças. Escuta só agora, hein? Entre os trabalhos avaliados, 27 encontraram uma associação entre a substância durante a gravidez e um risco aumentado de autismo ou TDAH, ou seja, 27 trabalhos avaliados encontraram uma associação entre o uso da substância durante a gravidez e o risco de TDAH e autismo. 9 estudos não identificaram nada, foram neutros. E 4 estudos dizem que pode até ser bom usar Tylenol, ou seja, 27 contra, 9 neutro e 4 a favor. Você fica de qual lado? Dos 27 que são contras ou dos 4 que dizem que é bom? Enfim, apesar das divergências, os pesquisadores concluíram que existe evidências de associação, isto é, filhos de mulheres que utilizaram o acetaminofeno durante a gestação apresentaram um risco ligeiramente maior de desenvolver autismo ou TDAH. No entanto, especialistas ressaltam que associação não significa causalidade. O que significa isso aqui? Vou ler para vocês. Imagine que da década de 80 até hoje, a quantidade de pessoas usando tênis aumentou. Então, mais pessoas começaram a usar tênis. Porém, nesse mesmo período, mais pessoas começaram a desenvolver diabetes. Mas não tem nada a ver o fato das pessoas usarem tênis, entendeu? E é isso que o estudo está falando. No entanto, especialistas ressaltam que a associação não significa causalidade. Não é porque as pessoas começaram a usar mais tênis que aumentou o número de diabetes. Não é porque as pessoas começaram a usar mais Tylenol que aumentou o número de autismo. Isso que eles estão dizendo. O estudo não provou que o paracetamol seja responsável direto pelo desenvolvimento desses transtornos. Há uma série de fatores que podem estar envolvidos, e eu concordo, gente, incluindo as próprias condições de saúde que levaram as gestantes a recorrer aos medicamentos, como febre, infecções, dores, situação que, por si só, também podem afetar o desenvolvimento fetal. O que eles estão dizendo aqui? Que a mulher está com uma infecção, a mulher está com uma dor, a mulher está com uma febre. O que teria causado o TDAH, o autismo, seria essa enfermidade e não o uso do Tylenol. Só que como essa mulher tomou o Tylenol, então associou que foi o Tylenol que causou o TDAH e o autismo. Na verdade, pode ter sido a doença e não o uso do remédio. É interessante isso, que isso pode acontecer também, tá? E outra coisa aqui, outras coisas durante todo esse período de aumento de autismo. Eu tenho pessoas que trabalham na área da educação e eu vi crescer absurdamente. Eu estou com 45 anos, eu falo para vocês, eu não tenho um amigo com autismo. Zero. Eu não tenho um amigo com autismo. E olha que na época que eu era criança, era uma enxurrada de crianças brincando nas ruas. Por quê? Porque eu vejo que alguns diagnósticos também estão errados, né? Às vezes o moleque ali é um capeta, arteiro, a mãe leva no médico, o médico dá um diagnóstico lá de TDAH leve ou de TOD, né? O transtorno opositor desafiador. O médico dá alguma coisa lá e já entra nesse número. Mas existe sim um aumento absurdo de crianças com autismo. E por que isso? Daí teria que associar algumas coisas, né? Vamos conversar aqui, bater um papo sobre isso. Além do uso aumentado do Tylenol, vacinas e muitos outros medicamentos, o que nós temos também? Nós temos alimentação. Quando eu era criança, eu não consumia refrigerante,
De vez em quando eu comia um wafer, uma bolacha recheada, mas muito de vez em quando. No aniversário, no Natal. E hoje não. A criançada se entope disso todos os dias. Embutidos, ultraprocessados, corantes, um monte de coisa. Pode estar associado também. Outra coisa que pode estar associado, os próprios defensores agrícolas. É muito necessário para alimentar a população mundial que use defensores agrícolas, mas isso pode estar afetando também. Outra coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte: o uso de celular e tablet para as crianças. Meu filho começou a falar com 4 anos. Eu trabalhava em casa, minha esposa trabalhava na escola, e eu tinha que deixar ali um pouquinho com o celular, com o tablet. Ele não interagia com as pessoas, não desenvolveu rapidamente essa habilidade de falar. Diferente da minha filha mais nova, que por já ter o irmãozinho mais velho, começou a falar muito antes. Hoje, infelizmente, as pessoas trabalham. Eu entendo, as pessoas chegam cansadas em casa e criança dá trabalho mesmo, não tem jeito. Então, às vezes, a babá se torna o celular e o tablet. Quando a pessoa é rica, ela coloca 2 babá lá para cuidar da criança, né? Só que uma pessoa normal tá cansada, eu entendo, tem que cozinhar, tem que limpar, tem que fazer um monte de coisa, tem que trabalhar, acaba dando o celular, a pessoa fica no mundinho dela e se isola, atrasando algumas coisas, algumas funções importantes. No meu caso, do meu filho, que foi a fala. Começou a falar com 4 anos. Levei em vários médicos, não tinha nada. Levei em um médico maluco que queria dar antipsicótico pro meu filho, não tinha nada. Eu levei em outro e falou: não dá remédio nenhum não, seu filho é normal. Entendeu? Então, existem, como esse médico maluco, que dá diagnósticos errados para as crianças. Mas existem também fatores que estão causando esse atraso nas crianças. E outra coisa que eu acho que pode estar causando muito. Quando a gente era criança, ou eu era criança, 45 anos atrás, 30 anos atrás, a gente tinha televisão e rádio só. Hoje não, a gente tem televisão, tem rádio, tem Wi-Fi, tem 3G, tem 4G, tem um monte de aparelho, tem Alexa, tem um monte de aparelho. Será que essa energia que passa não estaria afetando as crianças também? Será que só é os medicamentos, só a alimentação, só o tablet e não toda essa energia que passa dos aparelhos eletrônicos, redes de internet, GPS, um monte de coisa? Então eu acho, no meu ponto de vista, tudo isso estaria associado a esse grande aumento de autismo e não só um fator só. É difícil trazer isso, até mesmo porque eu acho que não são todas as pessoas. Eu teria que fazer um estudo, pesquisar direitinho mesmo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Será que todas as crianças, as mães que têm filhos com autismo, tomaram o Tilenol ou paracetamol? Eu acredito que há todo um complexo de coisas que está favorecendo para que as crianças né? Esse aumento tão grande de crianças com autismo. Passando aqui, ó, agora, né, lado político. O absurdo é esse, gente. Sai o estudo, Donald Trump fala do estudo, as imbecis militantes vai lá, faz o quê? E começa a tomar deliberadamente autismo, mesmo estando grávidas, mesmo com o estudo de Harvard. O que isso mostra? No meu ponto de vista, ó, a biruta aqui, ó, tomando Tilenol, ó. Primeiro, que só do fato de estar grávida não deveria tomar remédio nenhum sem necessidade. Toma remédio rindo. Toma o remédio rindo. Olha essas outras birutas aqui, ó. É uma campanha agora. Agora é campanha contra o Trump. Campanha contra o Trump. Vamos tomar remédio. Vamos se entupir de Tilenol. Primeira coisa que deveria ser feita aqui. Todas elas perderem a guarda dos filhos. Porque elas mostram que elas são irresponsáveis, que por militância elas fazem tudo. Tem um estudo, e você não está respeitando só por militância, perde a guarda imediatamente dos filhos, que esse tipo de imbecil não tem capacidade nenhuma de ter um filho, não tem responsabilidade. E eu digo mais, eu acho que eles nem querem ter filhos. Ficaram grávidas ali porque, não sabe, acho que nem sabem de quem é o pai. Ficaram grávidas, puta, eu estorvo, vou tomar esse remédio aqui para ver se eu acabo abortando, ou se alguém tira a guarda do meu filho e eu me livro dessa criança de vez. Porque não é possível
que um imbecil faça isso. Não é possível que alguém seja tão maluco a esse ponto. Tudo bem que nós temos aqui o nosso ministro, né? O governo todo aqui no Brasil é um bando de maluco. Então, nesse caso dessas moças, todas elas deveriam perder a guarda das crianças e serem processadas por maltratar desde o feto. Essa aqui, ó, tá quase nascendo o filho dessa aqui, cara. Vê se isso não é um caso de serem processadas e perderem a guarda dos filhos. Enfim, mas talvez seja isso que elas queiram, né? Perder a guarda dos filhos. Concluindo o vídeo aqui, como eu já disse para vocês, tudo que eu acho que pode ser a causa do autismo é muito complexo, teria que ser feito vários estudos, vai saber, né, se não é deliberadamente por parte das farmacêuticas também, né, dos indústria alimentícia, vai saber. Enfim, mas comenta aí, o que você acha de tudo isso? Você acha que seria só o Tilenol, só alguns remédios, ou tudo isso que eu falei para vocês? E fala aí para mim também, vocês estão vendo aí nas suas vidas esse aumento de casos com crianças com autismo? Ou cada um vive numa bolha e não é bem assim? Comenta aí. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe e deixa aí sua opinião sobre tudo isso. Um forte abraço. Tchau, tchau.